Olá, amigo da TecPosto, você de novo aqui conosco, muito obrigado pela tua audiência, nós sempre buscando levar para ti aquele conteúdo de qualidade, aquilo que possa fazer a diferença na tua empresa ou no teu negócio, ou te inspirar nos teus planos futuros. Então, muito bem-vindo novamente. A busca hoje é, de novo, fazer as coisas de forma melhor. A gente vai falar de um tema incrível. A gente vai falar de uma coisa que está super em voga, meio ambiente. Eu acho que se tem uma coisa que está na mesa, que está todo mundo falando, que é uma preocupação, é meio ambiente. E olha, se tem uma coisa legal de cuidar, é meio ambiente. Não só aquele dentro da sua casa, naquele dentro da sua empresa, mas aquele do ecossistema que te envolve, as empresas que estão à sua volta, como elas produzem os seus insumos e seus produtos. Então, hoje a gente vai ter um bate-papo. Olha, eu estou lisonjeado porque a Rose, ela aceitou o convite de voltar aqui depois de um tempo para falar conosco. E o bate-papo é incrível porque ele é um bate-papo para você, empresário. Aqui a nossa maior audiência é o público relacionado a combustíveis e há uma preocupação enorme. O Brasil hoje goza de uma realidade muito boa, que é sustentar a liderança em combustíveis verdes. Aqui a gente tem uma matriz energética fantástica, que é o etanol. Nós temos também o biodiesel, que é um combustível também à base vegetal ou animal, mas também é uma conquista e um orgulho do mercado brasileiro. Mas combustíveis em gerais, produtos com potencial contaminante, tudo isso é uma preocupação e hoje a gente vai contar aqui com a experiência dela, que tem 15 anos apoiando as empresas a criar processos, se certificar, cuidar desse tema de forma profissional. Então, Rose, a nossa Rose já trabalha aqui conosco na TecPosto há muito tempo, a Consultoria Lima. Nós vamos falar hoje de ISO 14001. Nós vamos falar de algo que está ao teu alcance, algo que pode transformar o teu negócio, trazer a robustez e o valor que a tua empresa merece. Então, eu vou abrir com aquele muito obrigado aqui. Rose, obrigado por aceitar o nosso convite, por voltar à nossa casa. Nosso último bate-papo falou sobre aquele momento de empresa que você se prepara para voar alto. Sim. E hoje a gente vai falar de uma coisa que está relacionada também a o que a gente vai deixar para as gerações futuras. Perfeito. Gustavo e Bárbara, né? Exatamente. Do lado de cá, Beatriz, minha filha. Do teu lado, Gustavo e Bárbara, que são os três, os beneficiários da nossa conversa de hoje. Perfeito. De entender como é que a gente vai deixar um futuro melhor. E obrigado de novo por estar aqui com a gente. Imagina, eu que agradeço o convite de estar aqui mais uma vez. Muito obrigada. E vamos em frente. Bom, eu vou botar meu óculos, que Tá bom. a idade já chegou aqui para mim, então assim eu consigo me concentrar aqui nas perguntas certas e a gente falar bastante sobre esse tema. Perfeito. Porque a TecPosto, embora ela trabalhe em segmentos diversos, nós estamos falando também do segmento de automação, não necessariamente envolve a parte de potenciais contaminantes, mas a TecPosto ela trabalha, é mais conhecida como infraestrutura para combustíveis. Sim. E aí tem tudo a ver com o que a gente vai conversar hoje, porque eu queria ouvir de ti o seguinte: nós estamos falando de uma certificação ISO. Sim. Todo mundo já conhece a ISO 9001, cuida de processos, mas a 14001, se você fosse resumir, traduzir em miúdos para pessoas como eu, que não conhecem em profundidade, como é que você traduziria hoje a 14001? 14001 é controle de resíduos, destinação de resíduos, monitoramento de resíduo, para onde ele está indo. Tu compreende? Então, tu, como sendo um empresário que tem a 14001, tu tem a obrigação de saber para onde está indo esse resíduo. Ele está indo para o local adequado ou não? E também o controle de normas, legislações. Então, esse é o resumo da ISO 14001. E hoje fala-se muito em meio ambiente. Sim. Tá uma preocupação global e a gente vê muitos... eu vou falar aqui talvez de um resíduo que tenha sido um desafio enorme. Sim. Ele tem uma origem fóssil, que são os plásticos. Então, é um dos resíduos hoje que preocupa muito toda a humanidade. E você pode ter empresas que
transportam combustíveis, mas você também tem toda uma parte de descarte de como é que chama? Recipientes plásticos e eu vou dar um exemplo aqui do cenário de postos de combustíveis. Cada vez que aquela pessoa que está nos ouvindo, que nem sempre é do segmento de combustíveis, mas tem um carro e vai trocar o óleo, ali você tem resíduo de óleo, depois você tem uma embalagem plástica e tudo isso precisa de uma atenção. Acho que antigamente o descarte era sem nenhum compromisso. Era. Hoje isso já tem regra, lei e você pode estar cometendo um crime, inclusive. Sem dúvida nenhuma. E as multas são altíssimas. Rose, eu sou uma empresa e eu quero profissionalizar o meu negócio. Eu busco, inclusive, uma blindagem ambiental, porque, de novo, ninguém aqui quer cometer um crime ambiental. Acho que esse a base é essa. Eu não conheço um empresário que acorda de manhã e fala assim, que crime ambiental eu vou cometer hoje. Não tem um empresário nisso. Onde é que a ISO 14001 entra para blindar essa preocupação do empresário? Muito bem. O empresário ele tem que verificar, dentro da sua organização, primeiro, quais são os resíduos que existem na minha organização. Primeiro ponto. Como é que eu faço a separação dos resíduos? Como eu armazeno, como eu identifico os resíduos dentro da minha organização? É um ponto. A partir do momento que eu contrato uma transportadora que vem até a minha empresa para recolher os meus resíduos, eu preciso ter uma evidência de que esses resíduos eles foram para um local adequado, não foram para nenhum terreno baldio. Entendi. Você entende? Eu monitoro essa ida. Então, essa transportadora ela me dá um comprovante, compreende, de que esse resíduo foi para aquele aterro. Um exemplo. Um local de destino apropriado. Perfeito. E se nós, que temos a 14.001, a gente não faz esse monitoramento, eu corro o risco dessa transportadora que veio buscar o meu material, jogar em qualquer lugar. Se isso acontecer, como já aconteceu com um cliente, que a transportadora foi até eles, pegou o resíduo, disse que ia levar para um aterro, mas não foi para o aterro, jogou no terreno baldio. Porém, tinha uma faixa com o nome da empresa. Caramba. Compreendeu? Aí, não teve como escapar. Então, você vê um terceiro cometendo um crime ambiental Exatamente. e isso acabando estragando a reputação da tua empresa. Perfeito. E existem hoje empresas que geram resíduos e que não têm uma certificação ISO? Olha, infelizmente até tem. Tá. Até tem. Mas, se cair nesse problema... Então, vamos pegar aqui o nosso público que nos assiste. Hoje, um empresário de combustíveis, certamente, dentro de tudo que ele transaciona de resíduos, e ele tem... é um segmento muito normatizado, então ele está melhor preparado. Mas nem sempre resíduo é algo que é tão explícito quanto combustível, quanto óleo queimado, nem sempre... Pode ser um resíduo que parece algo simples, mas que mereceria um destino e um cuidado específico. É isso, né? Não é uma coisa simples. Tá. Compreende? Esse óleo, ele tem que ter uma forma adequada para armazenamento. Por isso que tem que ter o procedimento de como que eu vou armazenar esse resíduo. Tá. Compreende? Entendeu? A partir do momento que você tem esse procedimento de como você vai armazenar e qual vai ser o destino que você vai dar, você não vai ter problema com isso. Então, assim, é um problema que tem que ser tratado, sem dúvida nenhuma. É um resíduo perigoso. E hoje existem órgãos fiscalizadores. Então, poderia até ser melhor, mas se a gente for pegar, existe sim algum controle, existe órgãos competentes que estão acompanhando de perto. Sim. E um órgão fiscalizador, quando ele audita ou fiscaliza uma empresa que tem um certificado ISO, há distinção entre esse tipo de cenário? Aonde eu quero chegar? Eu tenho certificação ISO, como é que o órgão fiscalizador me vê? Eu não tenho, como é que ele passa a me ver? Veja, o órgão certificador, ele está verificando, ele está acompanhando a manutenção do certificado da ISO 9001. E isso é feito através de auditorias internas ou externas, né? Agora, isso não foge da lei. Tá. A qualquer momento, esse cliente que não tem a 14.001, ele pode ser, de repente, penalizado por algum resíduo jogado de uma forma inadequada. Isso é fato. Isso pode acontecer.
Então, essa é a diferença do controle. Uhum. Compreende? Se a gente tem a 14.001, a gente tem essa fiscalização das auditorias internas, dos nossos clientes e das nossas auditorias externas. Tá, então você vai pegar falhas ao processo dentro de casa e não quando um órgão fiscalizador te encontrar e apontar a falha do teu processo. Exatamente. Você já verificou a falha bem antes disso acontecer, porque você tem uma ISO 14.001 implantada dentro da tua empresa. Então, eu vou partir para uma outra linhagem de curiosidades daqui da minha parte, porque quando a gente fala... a gente falava isso na ISO 9001, né? Os ganhos que se tem quando você controla processos. Mas no caso, quando a gente embarca uma 14.001 dentro de uma empresa que gera resíduos, a gente também fala em redução de custos e eficiência, né? Ou ecoeficiência. Existe algum ganho em controlar melhor esse resíduo? Porque uma coisa é só descartar, outra coisa é talvez reprocessar. Sem dúvida nenhuma que existem ganhos, porque existem resíduos que eles podem ser reprocessados, sem dúvida nenhuma, compreendeu? Vai muito do processo. Tá. Então, alguns determinados tipos de resíduos, eles podem ser requalificados, melhorados e voltar a usar aquela matéria-prima que seja para voltar para o processo. Compreende? Outros já não, já é descarte total. Tá. Então, existe sim formas da gente estar tendo uma certa facilidade em ter melhor custo em relação aos resíduos, sim. Eu acompanhava um restaurante, um business case que os funcionários se cotizaram e eles passaram a trabalhar com reciclagem, tá? E eles estavam fazendo um 14º salário com os resíduos. Certo. Em que sentido? Latas de alumínio, certamente, fácil de compreender, mas eles também tinham toda uma parte de plásticos e vidros, muito focado na reciclagem. E eles entraram num outro viés que eu achei super interessante e que talvez esteja ao alcance de todo mundo, mas menos visível do que a reciclagem de alumínio, que era compostagem. Então, olha que interessante. Há uma sobra de alimento, eles são obrigados a descartar. Lógico que busca-se descartar o mínimo de alimento, mas o que era descartado, ou também de partes, você vai fazer uma salada, tem algumas partes que você não vai utilizar, que estão deterioradas ou em fase já passaram do ponto e tal. Então, eles também faziam compostagem para criação depois de um adubo orgânico que eles forneciam para os próprios produtores da salada. Sim. Achei aquilo incrível. Sim. E por que eu estou trazendo isso para a mesa? Porque cabe também auditar esse tipo de resíduo? Com certeza, sem dúvida nenhuma. Bom, eu queria ouvir de ti um pouquinho sobre água e energia. Sim. Tá dentro desse processo? Fala um pouco mais para nós. É um dos indicadores que a gente utiliza para medir o processo mensalmente, por exemplo. Quanto eu gasto por mês de energia, quanto eu gasto de água. Compreende? O que eu posso fazer, juntamente com os meus colaboradores, para conscientizá-los a evitar os gastos, diminuir os custos. Entendeu? Então, assim, a gente cria metodologias, métodos, tipo de conscientização para evitar isso. Tipo assim, do lado dos interruptores, apague a luz ao sair. Entendi. É uma forma de conscientização. Palestra juntamente com eles. Na hora do almoço, desliga as luzes da produção, por exemplo. Estou falando de luz. Se for algo, a mesma coisa. Tá? Cartazes de economize água. Use somente o necessário. Sim. Então, sem dúvida nenhuma, nós temos como, com a ISO 14.001, estar monitorando os nossos gastos referentes à água e luz, e o que diminui bastante o valor. Bom, então, a empresa pode não estar gerando resíduos tão complexos quanto de derivados de petróleo, mas certamente controlar eletricidade e água está ao alcance de toda a empresa, né? Sem dúvida nenhuma. E a coisa funciona. E qual é o primeiro passo, Rose? Hoje, eu tenho uma manufatura do que quer que seja. O que é um primeiro passo para conquistar uma certificação como essa? Da 14.001? Exato. Primeira coisa, vou contratar uma consultoria, né, que tenha a experiência, né, o domínio da norma. Tá. Elaborar um cronograma para essa implantação. Sim. Tá? Que seja 6 meses, que seja 1 ano. Verificar quais são as pessoas que vão estar juntamente com o responsável, o consultor, para
para estar elaborando toda a documentação. Então, esse é o primeiro passo, é esse. E uma vez identificado um resíduo que merece um destino apropriado, o mercado ele tem esse tipo de empresa? Como é que o mercado está abastecido desse tipo de prestador de serviço que vai dar o destino desse resíduo? Procurar. Tá. A gente precisa pesquisar quais são esses fornecedores, compreende, que vai buscar o teu resíduo e ele vai providenciar o destino. Então, é questão de pesquisa. Isso faz parte. Essa pesquisa, essa contratação dessa empresa que vai pegar os meus resíduos, faz parte do processo da implantação da ISO. Tá. Qual preocupação que eu tenho que ter na contratação de uma empresa que vai buscar os meus resíduos e dar descarte? A idônea, Tá. ela está com a VCB em dia, ela está com todas as legislações em dia. Você compreende? Então, Sim. assim, eu preciso estudar a situação dela, em termos de legislação. Isso faz parte, então, do processo? Faz parte até porque ele também é auditado, ele faz parte do meu processo. Ele é um terceiro, ele é o meu parceiro, ele está comigo, mas ele também é auditado por mim. Então, a consultoria Lima, quando ela chega numa empresa que tem uma demanda de gestão de resíduos, ela também vai nesse nível de profundidade, uma vez que você elegeu quem vai ser o teu parceiro de descarte ou de destino do teu resíduo, o processo envolve uma visita ou entender ou documentações específicas do teu prestador de serviço? Documentações específicas do meu prestador de serviço. Eu preciso de evidências. Tá. Evidências. E é um mercado que tem boa reputação ou encontramos destinos que não são tão bem cuidados? Infelizmente, né, a gente encontra algumas empresas que não têm todos os cuidados necessários. E é muito perigoso isso. Por isso a necessidade de uma procura certa, compreendeu? Verificar se a empresa realmente é idônea, fazer a pesquisa de todo o seu histórico, se ela cumpre todas as leis, entendeu? Aí fica mais fácil para a gente não se perder e não correr o risco de cair nas mãos de uma empresa que não é fiscalizada, não segue as normas que precisa, não paga os seus impostos em dia. Não tem nenhuma legislação que ela segue, nem o seu AVCB está em dia, nem a sua parte de regularização da empresa está em dia. Bom, te ouvindo, eu vou tomar a liberdade de dar um recado aqui para o nosso espectador. Pois não. Porque o nosso cenário de postos de combustíveis, ele tem uma característica. Você vai entender com base aqui no meu recado, tá? Bom. Você é empresário do mercado de combustíveis e quando você trabalha com uma bandeira de uma companhia de petróleo, você está acostumado porque essa bandeira traz essa cultura, essa informação, essa preocupação. Ela está do teu lado porque ela também está preocupada com a marca dela e a reputação dela. Não tem um empresário que acorde de manhã, como eu falei, que não queira fazer as coisas de forma correta. Isso quando você tem como um parceiro uma estrutura que tem conhecimento. Mas o mercado brasileiro, ele hoje, conta de padaria, ele é metade de postos de combustíveis que tem essa grande fortaleza na grande marca, na empresa que tem expertise, e 50% desse mercado ele é feito do que a gente conhece como bandeiras independentes. Então, hoje, por exemplo, a Rose quer abrir o postos de combustíveis da Rose. E ela vai lá, ela busca a praça que ela vai trabalhar, ela compra um terreno, ela faz um licenciamento ambiental, ela dá entrada, ela tem as liberações e ela começa a vender combustível. A Rose é uma empresária do segmento de certificações ISO, então provavelmente ela vai fazer de forma assertiva, ela sabe como controlar esses processos. Mas você, empresário, que está sustentando a tua marca própria e que vai entrar num segmento que tem um potencial de degradação ambiental, de contaminação alto, porque faz parte do negócio combustíveis, né? Armazenar, controlar, monitorar. Olha, eu te recomendo fortemente a buscar uma assessoria de implementação de uma ISO 14001. Isso trará certamente a segurança e a blindagem que você busca para dormir tranquilo, porque hoje eu conheço empresários que têm 50 postos de marca independente, não tem por detrás um colegiado técnico como
é oferecido por esses grandes grupos econômicos de distribuidoras de combustíveis, tem uma empresa sólida, linda e que certamente não quer errar e cometer um crime ambiental. Agora, para isso, você vai precisar do parceiro correto e eu vou jogar confete aqui porque já trabalha para nós e tem a nossa confiança, mas a empresa da Rose certamente trará essa segurança que todo mundo busca, né? Perfeito. Bom, dado o meu recado aqui, Sim, né, a sim. atenção que merece, Sim. eu queria ouvir um pouco mais, porque a gente fala muito em combustível sustentável, tá? Sim. O mercado fala muito sobre esse viés. E hoje, nós como consumidores finais, Sim. então, quando a gente sai daqui da tua empresa, da minha empresa, a gente vai abastecer o nosso carro, a gente vai escolher com quem a gente quer fazer essa relação de comércio. Sim. Me diz uma coisa, o cliente final dá valor para a empresa com compromisso sustentável? Sem dúvida nenhuma. Porque ele sabe que o resíduo ele vai para o lugar adequado. Ele não vai para o terreno baldio. Uhum. Ele não vai para o riozinho da esquina. Uhum. Ele não corre o risco de repente, a empresa dele cair nas mãos de uma fiscalização por uma falha dessa, no sentido de um destino inadequado. Sem dúvida nenhuma. E isso está restrito a grandes empresas ou isso, de novo, cabe em qualquer tamanho de corporação, Rose? De novo, cabe em qualquer tamanho de corporação, independente do segmento que ela segue. Bom, fica então a dica para quem está nos ouvindo, tá? Sim. Porque eu vou entrar agora numa outra parte, né? A gente falou muito sobre processos na ISO 9001, mas agora falando em controle ambiental, quando contratada a consultoria, como é que você vê a integração com a operação? Porque uma coisa é o proprietário preocupado em fazer do jeito correto, mas como é que isso se traduz na hora que você vai para a operação, para quem efetivamente está lá gerando resíduo? Aí já é um pouquinho mais trabalhoso, porém não é impossível. É aquela coisa, eu trabalho aqui há muitos anos, eu estou acostumada a fazer isso. Uhum. Não existe local adequado para eu destinar o meu resíduo, nem para eu armazenar o meu resíduo. Então, a primeira coisa que a gente faz, levantei quais são os resíduos que eu tenho, então qual tipo de caçamba que eu vou colocar o meu resíduo. Então, eu vou colocar lá uma verde para plástico, eu vou colocar uma amarela para alimentos, enfim. Uhum. Eu vou definir para qual local eu vou estar deixando o meu resíduo. E isso é feito um trabalho de conscientização com todos os colaboradores. Uhum. Então, a partir do momento que eles foram conscientizados, eles foram treinados, olha, o resíduo X vai ser colocado aqui, o resíduo Y vai ser colocado aqui, a gente precisa monitorar se ele está fazendo isso. Se ele não está fazendo, a gente vai conversar de novo. Olha, você jogou um copo descartável no local inadequado. Olha, era para ter jogado aqui e não aqui. Certo. Compreende? Então, aí, com essa conscientização, com esse trabalho juntamente, presencialmente com eles junto, a coisa funciona. E a gente está falando de treinamento. Sim, treinamentos. A gente está falando de treinamentos e hoje, certamente a tua empresa faz toda uma parte de assessoria, mas depois isso funciona de forma automática dentro da empresa dos clientes. Sim. É possível gerar essa cultura dos treinamentos recorrentes ou tem que estar indo lá fazer com um agente externo esse tipo de treinamento? Veja, é possível, tá? Você treinou todos os seus colaboradores e manter. É possível. Desde que a tua direção esteja junto. Tá? A liderança esteja junto, comprometida. Aí sim. Agora, se você foi lá e fez todo o trabalho, a direção não se preocupa mais, os colaboradores não se preocupam mais, não tem um monitoramento, aí não vai. Precisa do monitoramento. Bom, feito um treinamento, temos a operação, eu tenho uma curiosidade. A parte de emergência. Certo. Porque falhas ocorrem. Sim. Como é que uma certificação como essa, qual é a ótica para a parte de deu errado, emergência? Como é que isso é tratado? Eu já tenho um procedimento documentado do que são essas emergências, o que eu vou precisar fazer caso ocorra alguma ocorrência não desejada. Então, tem um documento padronizado que a gente elabora e treina todos os nossos colaboradores. Bom, então, a resposta, na minha interpretação, há um mapeamento do que pode dar errado. Sim.
e há um treinamento de como fazer uma contramedida para o que deu errado. Exatamente. Eu visitei um data center há alguns meses atrás e eles tiveram um problema de lançamento de diesel na água fluvial. Certo. E, logicamente, foi um acidente, né? Sim. E eles não tinham treinamento, né? Então, a remediação custou muito mais caro do que se a equipe tivesse treinada a resolver da forma correta num primeiro passo. Certo. Né? E eu fico curioso porque resíduos 1000, né? Nós podemos falar até de plástico, que tem uma problemática específica, mas a gente pode falar de resíduos tóxicos, de resíduos que são super agressivos, ácidos e assim por diante. Eu fico imaginando como é que é essa reunião de risco, de o que pode dar ruim, porque tem que pôr na mesa, né? Tem que pôr na mesa. Tem que pôr na mesa. O que é que pode dar errado aqui? Sim. E vamos falar sobre isso. Pegar fogo, transbordar. Sim. É tudo discutido. Tá. É feito esse mapeamento dos riscos, é discutido quais são as ações corretivas que vão ser tomadas. E a gente participa de tudo. Eu tenho uma outra curiosidade. Existe alguma orientação de uma... Por exemplo, eu compro algo estritamente tóxico. Ok. E eu recebo isso de um fabricante daquele produto específico. Essa empresa que me fornece, ela me orienta? Ela faz parte do mapeamento? Como é que funciona se eu decidir comprar algo que eu vou utilizar, mas que é super perigoso? Qual a responsabilidade de quem me forneceu esse insumo? Você deve comprar de um fornecedor qualificado. Compreende? Toda compra realizada, a gente precisa verificar quais são os fornecedores que a gente vai fazer aquele orçamento. Tá. Eu escolhi aquele determinado fornecedor. Compreende? Não basta só ele me fornecer. Ele tem que ser certificado por alguma norma. Tá. Compreendeu? Uma 9001, uma 14, uma 45, que seja. Ele é certificado ou a gente encaminha para ele um questionário de avaliação de fornecedores. Compreendeu? Onde nesse questionário a gente faz uns questionamentos que são necessários para a gente verificar que ele está realmente pronto para nos atender. Então, eu não posso comprar de um fornecedor que não seja qualificado. Eu corro o risco de estar contratando um fornecedor que não tem as qualificações necessárias para me fornecer o produto necessário. E a empresa é corresponsável se estiver comprando de alguém que não é? Sem dúvida nenhuma. Tá. Eu costumo alertar, porque crime ambiental é talvez uma das poucas coisas que é levada a sério aqui no Brasil. Sim, infelizmente. Tem muita coisa levada a sério, mas essa é uma das que a gente percebe Sim. que há uma responsabilização. Sim. Crime ambiental é algo inafiançável. Sim. Eu assisti pessoas se implicarem gravemente por ter derrubado árvore que não podia. Sim. Então, não, mas é só uma árvore. Não é só uma árvore. Uma coisa é você plantar eucalipto para produzir papel. Outra coisa é você destruir uma árvore nativa, algo que está em extinção. Então, não é qualquer coisa. E por mais boa vontade que o empresário tem, às vezes ele pode incidir num erro, né? Derrubando uma árvore que está no seu terreno, pensando em construir um galpão, mas está cometendo um crime ambiental gravíssimo. Não queria ter cometido, mas acabou o cometendo. Então, de novo, o que fica é para os nossos filhos, né? Como é que a gente vai tratar isso. Eu queria entender se a tecnologia é um aliado para essa parte, se você tem percebido a chegada de tecnologia para esse tipo de controle. A IA, toda essa parte de tecnologia, toda essa renovação, inovação que está tendo agora, ainda é novidade para alguns empresários. Perfeito. Compreender. Só nas empresas maiores a gente vê que está mais avançado. Mas eu acredito, sem dúvida nenhuma, que isso vai ajudar muito as empresas. Bom, é bom te ouvir porque eu conheço alguns controles aqui no nosso universo de vazamento. Então, por exemplo, um sensor de vazamento. Mas eu, como você bem disse, também já percebi em empresas que têm inteligência aplicada e que essa inteligência vai cruzar dados para te fazer um apontamento antecipado. Eu vou dar um exemplo bobo aqui. Bom, você comprou 10 toneladas, usou 9 toneladas, cadê 1 tonelada? Né? Pode parecer simples, mas
é uma das coisas que a inteligência pode trazer de forma antecipada. Você, olha, eu vazei, eu contaminei, ou assim Sim, por diante. com certeza. Mas, olha, de novo, é um tema que é de suma importância, mas que eu ainda vejo estar nichado em cenários críticos. Sim. Mas, provavelmente, uma padaria também produz resíduos. Sim, sim, com certeza. Uma pet shop. Uma pet shop, um salão de cabeleireiro. Bom, um salão de cabeleireiro é bem pontuado, né? Sim, De novo, né? São produtos químicos sim. que será que podem estar sendo lançados no esgoto diretamente? Certamente estão, infelizmente. Bom, cabe contratar a tua consultoria para entender se o fornecedor do produto químico tem a deliberação de descarte no esgoto comum. Sim. Ou se aquilo que está se fazendo para... No meu caso, não tenho muito a fazer no cabelo, né, Rose? Procedimentos estéticos estão mais relacionados ao meu bigode, mas será que aquele produto químico, ele é algo amigável a ser descartado no esgoto comum ou se deveria ser retirado e levado para um descarte apropriado? Vale lembrar disso, né? Sem dúvida nenhuma. Bom, eu queria... A gente está encerrando o nosso bate-papo. Tá. Eu queria que você deixasse um recado para quem nos assiste, porque, em sua grande maioria, o nosso público é do segmento de combustíveis. Certo. Tá? A gente vive energia, costumo brincar que nós somos responsáveis, de uma forma simplista, infraestrutura de combustíveis, mas de uma forma mais poética, nós somos responsáveis por prover a energia que você precisa para transformar, para viver aventuras, para desbravar o planeta agora, o universo, né? Sim, Fomos à Lua, demos uma voltinha ao redor da Lua. Eu queria que você deixasse um recado específico para aquele empresário de combustíveis que quer fazer as coisas da forma correta. Procure uma consultoria. Tá. Procure uma consultoria para implantar ISO 14001, porque com essa norma você vai ter todos os mapeamentos necessários, quais são todos os seus resíduos, quais são os destinos que precisa. Você com a ISO 14001 não vai correr o risco de repente, receber uma multa por um resíduo que saiu do teu posto e foi para um lugar inadequado. Bom, muito bom te ouvir. Obrigado de novo. Eu que agradeço. A tua consultoria trabalha com diversas normas ISO. Sim. A gente, agora, nesse segundo encontro, está falando de uma que tem super relação com o nosso público, mas existem outras. Sim. Eu queria que você, de novo, passasse por elas. Por quê? Porque uma vez que a gente alcança esse nível de profissionalismo, busca certificações, eu acho que quanto mais melhor. Sem dúvida nenhuma. Tem coisas que não levam essa lógica, mas tem coisas que quanto mais melhor. Sim. E cuidar de meio ambiente, ser mais profissional, quem é que não pode querer mais? Sim. Que outras normas hoje a Consultoria Lima tem atuado? Muito bem. Eu trabalho com a ISO 9001, tá? Onde a gente faz toda a gestão dos processos. A ISO 14001, meio ambiente. A ISO 45001, saúde e segurança do trabalhador. A ISO 27000, segurança da informação. A ISO 37001, antissuborno. LGPD, que é Lei Geral de Proteção de Dados. PBQPH, que é construção civil. Olha que interessante. Eu vou abusar. Diga. Nós vamos marcar novos encontros. Sim. Nós vamos marcar novos encontros porque todos esses. Eu sou fã da parte de compliance. Ok. Antissuborno. Eu trabalhei em empresas onde isso era cultura. Treinamento antissuborno. Maravilhoso. Era cultura. E eu vou dar um exemplo simples. Pouca gente sabe que, às vezes, uma viagem que você ganha como prêmio de 20 mil reais é suborno. Sem dúvida. Suborno. Sim. Nas relações de comércio, o suborno às vezes aparece de forma muito Sutil. Então, olha, é um dos temas que eu acredito ser tão importante para os nossos filhos quanto o cuidado de meio ambiente. O nosso mundo merece essa atenção. E, de novo, pouca gente conhece e entende que
ganhar uma garrafa de uísque de R$ 80.000, isso não é um presente. Não, Isso não é um presente. Uma garrafa de vinho de R$ 80, eu até entendo que seja um Sim. presente, porque ninguém faz um favor indevido por uma garrafa de Sim. vinho de R$ 80. Sim. Mas R$ 80.000 não é uma relação de comércio saudável. Sim. Então, é um dos temas que eu vou querer abordar contigo, Uhum, tá? Eu acho que a perfeito. gente... E depois construção civil, porque, Ai, eu amo. né? Na verdade, eu gosto de todas as normas. Sim. Agora, estar no canteiro de obras, juntamente com os colaboradores, você pega um prédio desde o comecinho, você vai acompanhando aquilo juntamente com eles, é uma delícia. Eu também, eu sou suspeito, porque eu sou Uhum. entusiasta da construção. Aham. A gente vive muito a construção de infraestrutura Sim. com combustíveis. Sim. Mas nós estamos falando de uma das situações satélites, Sim. de, por exemplo, da construção de um shopping center ou de um edifício comercial preocupado com selo verde, com otimização de eletricidade. Sim. Quando a gente olha a construção Sim. civil... E tem uma outra coisa. Como está escasso, né? O prestador de serviço. Uhum. Uma vez da escassez, ele está mais valorizado, ele está se profissionalizando. Sim. Então, a gente vai marcar de falar sobre construção civil num próximo bate-papo, Rose. Eu vou amar, eu vou amar. Rose, de novo, obrigado. Eu que agradeço, meu querido. Olha, a gente marca um próximo bate-papo. Perfeito. É ótimo te ouvir. Maravilha. Bom, vou encerrar aqui o nosso bate-papo Perfeito. de hoje. Nós falamos de algo que não é só o tema da moda, mas é o que nós vamos deixar para os nossos filhos, o cuidado com o meio ambiente, a preocupação com contaminantes, a preocupação com o descarte correto. Eu ouvia esses dias um estudo sobre microplásticos estarem correndo no nosso sangue. Olha o tamanho da profundidade do que a gente pode estar criando de problema e que, quando a gente controla a gestão de resíduos, quando a gente cuida do meio ambiente, a gente mitiga esse tipo de risco. Então, você, empresário que nos ouve, entusiasta, meu muito obrigado aqui e volte a nos assistir. Clique no sininho, né, e se inscreva no canal. Toda quinta-feira a gente tem colocado no ar um episódio novo. Vale a pena estar investindo esse tempo conosco para que você tenha aí um sono tranquilo e uma empresa promissora. Muito obrigado e até a próxima.